Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do canal Ariane Soares, essa que vos fala, nessa série de vídeos As Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre uma que nós conhecemos muito sobre seu marido, mas nós vamos entender um pouquinho o coraçãozinho e o que será que se passou no coração da mulher de Jó. Vamos lá? Bom, gente, a história da mulher de Jó está escrita entre linhas no livro de Jó, o livro ali que está antes de Salmos, um livro com 42 capítulos, um livro poético, um livro muito bonito, muito profundo, com uma filosofia muito profunda, com pensamentos muito profundos que nos fazem parar para refletir sobre a existência humana nos dias de hoje ainda. E o livro todo é sobre Jó, mas nós temos nesse livro pequenos vislumbres da esposa dele. E nós não podemos deixar de falar sobre a esposa dele, que infelizmente nós não sabemos o nome, mas nós não podemos deixar de falar da esposa de Jó, nessa história tão profunda, tão vasta, tão extensa que foi a vida do próprio Jó e o que a esposa dele representa nessa história. O livro de Jó começa já com Deus questionando o próprio Satanás. Tem visto tu meu servo Jó, servo bom e fiel, que se desvia do mal? Você conhece, você está vendo ele? E Satanás fala assim, né? Tô resumindo uma história aqui, mas é claro que ele é um bom servo, é claro que ele se desvia do mal, não falta nada para ele tem tudo que ele precisa, né? É fácil, é como se Satanás estivesse falando assim, é fácil ser servo assim, é fácil servir assim quando não falta nada para ele, quando ele tem tudo que ele precisa. Aí Deus então permite, ok, então você vai lá e você pode tirar tudo que ele tem para nós vermos como ele continua sendo um servo bom e fiel. E Satanás, com a permissão do Senhor, ele tira tudo que Jó tinha. Ele tira os bens, tira a casa, tira até os filhos. E o Senhor permite até que Satanás toque na saúde de Jó. E além de Jó perder bens materiais, perder a própria casa, perder todos os filhos, ele perde a saúde, ele fica muito doente, muito debilitado. E quando a esposa, e aí nós temos a primeira entrada triunfal da esposa de Jó. Como é que nós conhecemos a esposa de Jó? Nós conhecemos ela quando ela vira para Jó e fala assim, Jó capítulo 2, versículo 9, é a primeira entrada triunfal da esposa de Jó e ela já começa assim. Então disse sua mulher a ele, ainda retens tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E aí Jó responde, mas ele lhe disse, como costumam falar as mulheres tolas? Has falado tu. Se recebemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Então, a primeira entrada triunfal da esposa de Jó é amaldiçoa o teu Deus e morre. Que frase difícil, que frase perigosa, que frase cruel. E como é que a gente fala sobre isso? Como é que eu posso aprender alguma coisa com alguém que fala para o marido amaldiçoar Deus? O que essa pessoa tem para me ensinar? Ela não tem nada para me ensinar, eu não quero nem falar sobre ela. Não é bem assim que as coisas acontecem. Nós precisamos entender primeiro, antes de criticar as palavras da mulher de Jó, nós precisamos entender o contexto em que ela vivia. Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus. A Bíblia fala que quando os seus filhos faziam festas, depois que as festas terminavam, Jó ia lá e fazia sacrifícios a Deus, caso os seus filhos tenham cometido algum pecado.
Ele nem sabia se os filhos tinham pecado, talvez os filhos nem tivessem pecado, mas como uma forma de prevenção, ele ia lá e fazia sacrifícios a Deus, pedindo perdão por talvez os seus filhos terem pecado. Então, a mulher de Jó vivia nesse ambiente de paz, de integridade, de unidade, de família unida, família reunida. Os filhos faziam muitas festas e faziam festas uns nas casas dos outros e comemoravam juntos. Era uma família muito unida. Era nesse ambiente que a mulher de Jó vivia. Um ambiente maravilhoso de prosperidade, de paz, de tranquilidade. E agora você imagina que você vive num ambiente desse e de repente, do nada, de uma hora para outra, tudo desaba ao seu redor. Tudo. Não foi Jó que perdeu tudo. A esposa de Jó também perdeu. A gente conhece a história de Jó, mas a gente precisa entender a história da família. Jó não perdeu tudo sozinho. A esposa de Jó também perdeu. A esposa de Jó também perdeu a casa. A esposa de Jó também perdeu todos os bens. A esposa de Jó também perdeu os filhos. Ela perdeu todos os filhos. Você imagina uma mãe perder todos os filhos. Você imagina que dor é essa? É uma dor incalculável. É uma dor que não dá para medir. É uma angústia, uma tristeza, é uma raiva, talvez um ódio que não dá para medir. Ela não perdeu um filho, ela perdeu todos os filhos. E amor de mãe é um amor que não dá para mensurar, né? A própria Bíblia compara que pode uma mãe se esquecer do filho que está no ventre, ou pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Não, impossível. Se é impossível uma mãe esquecer do filho que ama, quiçá eu esquecer de todos os meus filhos. Então a gente está falando de uma mãe que ela perdeu todos os filhos. A gente não sabe nem se ela pôde enterrar todos os filhos. Imagina a dor, a profunda dor, a angústia, o buraco que se abriu na alma dessa mulher, o buraco que se abriu no estômago dessa mulher. Imagine, gente, eu só consigo falar imagine, mas eu tenho certeza que é uma dor que não dá para imaginar. Ela não teve um filho doente, ela perdeu todos os filhos. Ela estava desesperada. Então, sim, num ato de desespero, de dor, de angústia, ela desabafa. Você ainda vai manter a sua integridade? Você ainda vai continuar servindo a Deus? Você ainda vai continuar? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha para você, olha para o seu estado. Além dela perder tudo que ela tinha e perder os próprios filhos, ela estava vendo o marido dela, que era a coluna da casa, que era o sacerdote da casa, que era a pessoa que ela dependia, que ela precisava, naquele estado, doente, se coçando com cacos de telha. Eu não sei nem mais o que falar, porque não existem palavras que consigam mensurar a dor e a angústia dessa mulher. E aí você tem ali todo o livro de Jó, com Jó conversando com seus amigos. Amigos entre aspas, né? Amigos que fazem de tudo para Jó assumir uma culpa que ele não tem, assumir um pecado que ele não cometeu. E a esposa de Jó, onde está a esposa de Jó? Onde está a esposa dele durante toda essa história? Não sabemos, a Bíblia não fala. Só que quando a gente chega lá no final, no último capítulo, quando Deus fala com Jó, acho que é a partir do capítulo 38 ou 39, Deus se manifesta a Jó e Deus começa a falar com Jó, Deus começa a interrogar Jó. E Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo estar. Tudo o que Jó fazia era porque ele ouviu falar acerca desse Deus. E agora, naquele momento, ele estava conhecendo o Deus que ele temia, ele estava conhecendo o Deus que ele servia, ele estava conhecendo o Deus
que ele ofertava, que ele fazia sacrifícios. Ele estava conhecendo pessoalmente o Deus que ele só ouvia falar. E Deus pede para Jó orar pelos seus amigos, e Jó ora pelos seus amigos, e depois Deus restitui a Jó tudo. Deus restitui a Jó tudo que ele perdeu. Deus restitui bens, restitui casa, restitui família, dá novos filhos a Jó. Não restitui porque os filhos morreram, né? Então Deus dá novos filhos a Jó. E quem é que está lá? A esposa de Jó. A esposa de Jó está lá. É com a esposa de Jó que ele tem novos filhos e que ele recupera, que ele volta a prosperar e que ele volta a viver seus anos em paz, em prosperidade, em harmonia. É com ela. Apesar dela ter lá atrás desabafado, amaldiçoado Deus, pedido, ela não amaldiçoa Deus, ela fala para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Mas ela ficou lá, ela permaneceu, ela continuou lá. E assim, da mesma forma, só pelo fato de ter permanecido, nós entendemos que assim como Jó foi transformado, foi renovado e foi restaurado, a esposa de Jó também foi. Então nós não podemos criticar a esposa de Jó sem antes entendermos o contexto em que essa mulher viveu, a história de vida que essa mulher passou. A paciência de Jó, nós conhecemos a paciência de Jó, sim, mas a esposa dele também foi muito paciente, porque apesar de tudo isso, ela permaneceu ao lado de Jó. E juntos o Senhor prosperou novamente a família, o Senhor deu novos filhos. Então, o que eu entendo com isso? Às vezes no momento de luto, de perda, de angústia, de dor, a gente fala coisas sem pensar. Mas o Senhor, mesmo falando coisas sem pensar, o Senhor ele pode nos renovar, nos restaurar, nos arrumar, nos consertar, nos limpar. Nos dá um novo começo, nos dá um novo coração, nos dá uma nova vida e fazer com que possamos recomeçar. E recomeçar vou parafrasear uma outra passagem, com a glória da segunda casa sendo maior que a da primeira. O Senhor traz um novo começo para as nossas vidas e tudo que ficou para trás, começamos daqui para frente. Por mais que a mulher de Jó tenha pedido para Jó amaldiçoar a Deus e morrer, ela também teve coração transformado, coração renovado. Ela também teve tudo devolvido da parte de Deus, inclusive paz de espírito, longanimidade, perseverança e uma nova vida próspera e um grande aprendizado. Então vamos aprender com a mulher de Jó, que todas nós, às vezes, por mais que falamos uma bobagem ou outra, por mais que falamos algo que não deveria ter sido falado, o Senhor é amor e Ele nos perdoa, nos renova, nos restaura. Basta que nós permaneçamos, assim como a esposa de Jó permaneceu. Ela não foi embora, ela não fugiu, ela não foi procurar solução em outro lugar. Ela permaneceu ali.